Olá, meu amado, minha amada, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como vai você? Tudo bem? Hoje, dia 10/4/2020, são 20 horas e 4 minutos. Não sei se a iluminação ficou boa. Tentei fazer uma adaptação aqui porque eu não tenho um setup para gravação. Mas eu acredito que vai dar para você acompanhar comigo aí esse bate-papo. Fiz uma adaptação também no microfone. Não sei se a voz está boa, a gente só vai descobrir depois aí da postagem desse vídeo também. Galera, é o seguinte, eu estava, umas meia horas atrás, eu estava refletindo um pouquinho, eu estava assistindo um noticiário e estava, como você já sabe, falando sobre o coronavírus, né? A mortalidade é altíssima, vem subindo aí o número de mortos, né? A atualização diária tem sido frequente, aumento de mortes por conta desse vírus. E a gente vê um pouco nas redes sociais as pessoas meio que ansiosas, um pouco até desesperadas por conta desse vírus. E aí eu pensei em fazer esse vídeo por conta de uma passagem que nós encontramos em Mateus capítulo 13 e também no capítulo 24 de Mateus, Evangelho de Mateus. Veio a lembrança quando Jesus estava ali com seus discípulos falando no Monte das Oliveiras, falando a respeito das coisas que em breve iriam acontecer. Então eu decidi fazer com vocês aí essa live, fazer essa transmissão. Eu desativei aí o bate-papo ao vivo, né, em tempo real, porque eu não vou conseguir falar com você e responder aos comentários ao mesmo tempo. Eu vou deixar habilitado aí para você fazer o comentário logo após aí embaixo e eu tentarei depois respondê-los, tá bom? E aí eu pensando a respeito de Mateus 24 e de eu gosto muito de fazer a exposição de Marcos capítulo 13, fica mais fácil a leitura, falando do final dos tempos, sermão escatológico de Jesus Cristo, quando Jesus falava ali com seus discípulos. E é uma mensagem bem propícia para o tempo que nós estamos vivendo. Nós temos esquecido dos sinais que o Senhor nos deixou, né? Os sinais da sua volta, os sinais e os acontecimentos que estão passando aí nas redes sociais, eles nos chamam a atenção pelo tempo que nós estamos vivendo. E tem muitas pessoas hoje que estão com os corações duros, as pessoas não estão enxergando os sinais, né? E a mensagem de Jesus para os seus discípulos iniciou-se a partir da sua ressurreição. Jesus, quando subiu, foi inaugurado ali o que nós chamamos de reinado de Cristo, né? Ou milênio, onde Cristo já está reinando. E a partir da ressurreição do próprio Jesus, esses acontecimentos se iniciaram. Terremotos, fome, pestes, né? Pragas. Então não é algo muito novo. O que nós temos vendo, que nós temos sentido, é que esses sinais estão intensificados, está se intensificando cada dia que passa. Então eu separei um slide, né? Eu preparei um slide. Ele está um pouco desatualizado, conforme você vai vendo aí a proporção de terremotos no mundo inteiro. Fiz aí um diagrama para que você veja também os acontecimentos, né? Como que tem subido e como que tem acontecido sinais, né? Coisas que nunca, jamais aconteceu, né? Então vamos lá. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí, ou então você que tem um celular, acessar no celular, no smartphone. Vamos fazer a exposição do capítulo 13 de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13. Nós estaremos lendo do primeiro versículo até o versículo 37, ok? Eu vou fazer a leitura bíblica, vou fazer uma introdução a respeito de escatologia, seu significado no grego, vou falar algumas simbologias,
Vou falar do momento histórico e do momento profético, tá ok? De acordo com o decorrer desse estudo, dessa live, como você entender, né? Porque as minhas lives geralmente elas são didáticas, elas tendem a ensino, a ensinar. Se você é um estudante de teologia ou se você gosta de estudar a Bíblia, crescer em conhecimento, então você está no lugar certo, você está com o vídeo certo aí para você estudar, tá bom? Vamos iniciar aqui então a nossa leitura, ok? Capítulo 1. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vestes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas essas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Porque se levantará, versículo 9, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícito de antemão pelo que haver de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sou vós os que falais, mas o Espírito Santo de Deus. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão aos filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê ou entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E os que estiverem sobre o telhado, não desça para casa, nem entre a tomar alguma coisa. E os que estiverem no campo, não voltem para trás, para tomar suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que estiverem grávidas naquele dia. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que Deus escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-o ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendeis, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão.
Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Para que, vindo que improvisto, não vos achei dormindo. E as coisas que vos digo a todos vós, vigiais. Amados, eu tive um pouquinho de dificuldade para fazer essa leitura por conta da iluminação aqui. Para você aí, talvez, a iluminação esteja boa, mas para mim aqui está um pouquinho meio escuro. Então, tive um pouquinho de dificuldade para fazer a leitura aí. Acredito que você acompanhou comigo, ou que você possa fazer a releitura após aí a nossa exposição bíblica, tá ok? Eu fiz uma divisão em tópicos, a respeito de tópicos, e dentro desses tópicos eu fui incluindo a exposição bíblica. Então, a primeira parte a qual eu quero falar com você, ela fala a respeito da destruição do templo e do princípio das dores. Esse é o início, a primeira parte. Qual a importância dessa profecia, o que ela significa em relação ao fim de todas as coisas? Definição dos termos, conforme eu tinha comentado com você, para você que é estudante de teologia, escatologia significa escatos mais logia. São junção de duas palavras no grego, que significa estudo das últimas coisas ou estudo do final dos tempos. Então, escatologia significa estudo das últimas coisas. Capítulo 13 de Marcos, assim como Mateus 24 e outros textos bíblicos, são termos escatológicos, são textos proféticos a qual Jesus deixou antemão para que os seus servos soubessem o tempo da sua vinda, não o dia, como algumas teorias da conspiração dizem aí, colocando data, dia. Jesus não deixou para nós a sua data, deixou algumas evidências, que são os sinais, para que nós sabêssemos como seria e o dia que seria a sua vinda. Nesse sermão escatológico, Jesus fala sobre um futuro, sobre o futuro e a sequência dos acontecimentos e também das evidências e os alertas que ele estava deixando aos seus discípulos, não tão somente aos seus discípulos que andavam com Jesus naquele momento, mas também para nós, discípulos do Senhor. Então, é um sinal que o Senhor estava dando para o teu povo, falando diretamente para os discípulos, e o Senhor, nesse momento, estava olhando para o templo de Jerusalém, porque no Monte das Oliveiras era um lugar bem alto, e dali ele conseguia dar seus ensinamentos, ele tinha esse costume, dar seus ensinamentos, e ali ele ia falando, ensinando e apontando para o templo. Por isso Jesus, ele demonstra e fala a respeito do templo. Do versículo 1 ao versículo 4 é destinado, e ele vem falando a respeito da destruição do templo de Jerusalém. Representa duas coisas. Uma, a figura de uma grande tribulação que está por vir, e a segunda, que é a ira de Deus derramada sobre os incrédulos. A destruição do templo, ela significa isso. Marcos 13, 1, 4, vamos à leitura. E saindo ele do templo, disse-lhes um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. O discípulo perguntando para Jesus e olhando para Jesus e falando: olha que edificação maravilhosa, Senhor. E respondendo Jesus, versículo 2, disse-lhes: Vês estes grandes edifícios? Faz uma pergunta, na verdade. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Aqui vemos Jesus iniciando a profecia a respeito desse templo. Até então, Jesus está falando do templo de Jerusalém, que seria destruído. Versículo 3, e assentando-se ele no Monte das Oliveiras, no alto, né, olhando para o templo, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Aqui a gente já consegue ver uma curiosidade. Os discípulos tinham curiosidades a respeito do final dos tempos e muitos deles achavam que Jesus voltaria na sua presente era, ou seja, no mesmo século, né, dos discípulos. Alguns discípulos achavam que Jesus voltaria naquele período. Por isso você vai ver numa passagem que eles dividiam todas as coisas por iguais, porque eles não tinham mais esperança de que haveria uma vida prolongada na terra, ou seja, Jesus voltaria, eles seriam levados aos céus juntamente com Jesus. Eles tinham essa curiosidade de saber a respeito do final das coisas e não é diferente hoje. Nós também temos muitas curiosidades. E as nossas curiosidades, às vezes, nos levam a buscar vídeos nas redes sociais que são falácias, são fábulas, são contos que não têm nenhum embasamento no ensino bíblico a respeito do final dos dias. A única coisa que temos a respeito como verdade, ela se encontra tão somente dentro das Escrituras. Fora da Escritura, você não pode acreditar em nada. Que o besta, que é anticristo, é fulano de tal, que vai juntar das nações. Algumas pessoas fazem até contas ali para poder conseguir chegar no número 666. Só para que você entenda que o que a gente precisa, Jesus nos revelou e está dentro da palavra de Deus. Tá ok? Local do sermão, do acontecimento, da história, onde Jesus está falando. Aconteceu na última semana de Jesus em Jerusalém, em sua saída do templo e no Monte das Oliveiras. Era costume de Jesus, conforme eu tinha dito anteriormente, ensinar naquele local, naquele templo, né? Na parte da manhã, Jesus costumava ir no templo orar, ensinar no templo, diferentemente de que muitos dizem que Jesus não fazia. Jesus ia orar, a palavra fala que quando ele era criança também ele ia. Então Jesus, ele tinha esse costume, né, de ir ao templo na parte da manhã, e na parte da tarde ele tinha o costume de se encontrar com seus discípulos e ensinar no monte. No monte, Jesus tinha uma imagem privilegiada, ele enxergava toda a Terra Santa, enxergava inclusive o templo. Neste monte, Jesus fala a respeito da futura destruição do templo, a qual os discípulos estavam perguntando. E aqui aquele templo era símbolo, na época, da presença de Deus para o povo. O povo judeu tinha ao templo como a presença viva de Deus, ou seja, Deus habitava tão somente apenas ali naquele templo, né? E Jesus depois vai falar que ele destruiria esse templo. Nós entenderemos por que Jesus estava falando isso e por que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como os judeus ainda até hoje veneram nos templos, né? Abrindo um parênteses aqui também, isso é importante para nós que já estamos em casa, passando por isolamento social, que igreja não é um local. A igreja somos nós somos a igreja do Senhor Jesus, onde 2 ou mais reunidos em nome dele, nós somos a igreja do Senhor Jesus, né? Existe uma importância grande no templo físico, mas a presença de Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Ali simplesmente é um lugar onde os santos se reúne para comunhar, para ter comunhão entre ele e para que o Espírito Santo e os dons espirituais se manifestem em favor da igreja, ok? Cumprimento dessa profecia do templo, da destruição do templo, ela se cumpriu, irmãos, do ano 33 ao ano 70 depois de Cristo. Demorou cerca de 70 anos mais ou menos para que essa profecia de Jesus estivesse se cumprindo. Ela se cumpriu no governo do imperador Vespasiano e do governo do imperador Tito, com a rebelião dos judeus contra os romanos, mais ou menos no ano 66. Teve uma rebelião dos judeus. Você pode checar aí, quem gosta de história bíblica, tem uns livros uns livros muito bons, que é sobre Flávio Josefo. Inclusive eu vou citar um pouquinho aqui, que ele foi testemunho ocular dessa profecia. É um livro chamado Guerras Judaicas. Ele fala nesse livro a respeito desse
dessa rebelião, né, dos judeus contra os romanos. E aí esse templo foi destruído nesse período, foi destruído com a invasão do povo romano. O povo romano destruiu o templo, né, se cumprindo a profecia de Jesus, 70 anos depois. E nós veremos também que, inclusive, os romanos fizeram o Arco de Tito, fizeram até um arco, se encontra, se eu não me engano, na Itália, esse arco, em comemoração à destruição daquele templo, ou seja, da vitória contra os judeus. A perseguição custou a vida, mais ou menos, irmãos, de 1.400.000 judeus. 1.400.000 judeus foram mortos nessa rebelião, ok? E mais de 100.000 pessoas, ou 100.000 judeus, eles foram levados pelos romanos como escravos. Vou colocar para você agora esse slide que você está vendo aí. Esse é o Arco de Tito em Roma, realmente está na Itália. É a comemoração, né? Comemorando a vitória contra os judeus. Isso é uma evidência importante, importantíssima, uma evidência arqueológica, né? Essas aí são as ruínas de Roma, né? Hoje as pessoas, quando visitam lá, a Itália é uma das coisas a quais eles gostam muito de prestigiar, tirar foto, é esse Arco de Tito. É uma simbologia muito grande e o povo romano tem isso como um amuleto, né? Como um troféu, vamos dizer assim, de uma vitória contra o povo judeu. Esse outro slide, amados, vocês me perdoem a qualidade aí, se tiver algum erro de português. Eu não tive muito tempo para dar uma arrumada nesses textos aí. Essa é a testemunha a qual eu falei para vocês, Flávio Josefo, um historiador judaico-romano. Ele foi uma testemunha ocular das guerras judaicas e das profecias de Jesus, em Marcos capítulo 13. Ele registrou a destruição de Jerusalém no ano 70. Então ele era uma testemunha, ele viu, ele observou. Um detalhe muito grande a respeito de Flávio Josefo, que Flávio Josefo não era cristão. Os estudiosos não acreditam que tinha evidências de que Flávio Josefo ele era um cristão ou ele era convertido. Ele era um judeu romano, né? um historiador judaico romano, né? Então ele não tinha o porquê ele descrever essa profecia do Cristo, visto que os judeus estavam negando o próprio Messias, né? Ele não tinha o porquê, ele como um judeu, né? Ele querer endossar uma profecia cumprida. Então nós vemos que a história, amados, ela comprova, ela tem evidência dos acontecimentos. E Flávio Josefo é uma figura super importante para a confirmação da profecia do templo sendo destruído, ok? Logo Jesus continua sua profecia e fala de 3 eventos que aconteceriam e ele faz um alerta. Eu numerei para você aqui, na verdade, são 4, tá? O primeiro evento é o princípio das dores, que a gente pode ler no versículo 5 ao versículo 8 de Marcos. Esse é o período histórico, ok? Depois nós vemos a grande tribulação, do versículo 14 ao versículo 23, que é o período futuro, apontando profeticamente, o período que haveria de acontecer, ok? Um detalhe que a grande tribulação, ela já aconteceu também historicamente com Nero, quando Nero botou fogo na cidade, quando houve perseguição dos cristãos nos primeiros séculos. Você pode ver em uma das aulas aí, as 7 igrejas do Apocalipse, eu comento sobre isso. Essa grande tribulação aconteceu em vários momentos da história. Só que essa profecia, especificamente, nós vemos, essa promessa aqui, é de uma perseguição que nunca houve. Você pode ver no texto que ele fala que nunca houve e jamais haverá na face da terra. Então, a grande tribulação do versículo 14 a 23 está indicando um período futuro na humanidade, um período que nós estamos para entrar, porque nós estamos no período a qual nós chamamos de período da dores de parto. Após o período da dores de parto, entra-se o período que os estudiosos dizem que são 7 anos de grande tribulação, 3 anos e meio, né, no início, e depois mais 3 anos e meio, conforme a profecia de Daniel,
não vamos falar de profecias aqui, porque ficaria um vídeo muito longo. O terceiro é do alerta. Nós podemos ver do versículo 28 ao 37. Fique com a sua Bíblia aberta e vai lendo comigo, né? E do versículo 28 ao 37 já é uma advertência, já é um alerta que o Senhor está fazendo para o presente, ou seja, está fazendo um alerta para os discípulos, lembrando novamente que Jesus está falando com os discípulos no Monte das Oliveiras, a respeito do final de todas as coisas, e também é um alerta para nós igrejas do futuro, ou seja, é um alerta que Jesus fez há 2000 anos atrás, apontando para esse futuro, ou seja, qual é o futuro? Até a sua segunda vinda. Iniciou com a primeira vinda, Jesus veio, foi levado novamente aos céus, né? Glorificado, inaugurou-se o milênio, Jesus reina, no início desse reinado de Cristo, esses acontecimentos aqui de Marcos 13 vêm se cumprindo. Então você vai ver que tem falsos profetas naquela época, falsos cristos, terremotos já existia, né? Então, a promessa e o que vai acontecer é a grande tribulação que nunca houve na face da terra. O que nós esperamos, infelizmente, nós não temos como frear, né? A grande tribulação vai acontecer, é algo profético, foi determinado por Deus, teria que acontecer, então isso vai acontecer. É o que está para acontecer futuramente aí, ou está perto já de começar, né? Então ele faz esse alerta aos seus servos, do versículo 28 ao versículo 37, e a quarta aqui ele fala sobre a segunda vinda, que é o final do versículo 24 ao versículo 27, ligando o presente e o futuro, falando da sua primeira, entre o período da sua primeira vinda e o período da segunda vinda, né? Que isso tudo aconteceria nesse intervalo de tempo. Nessa outra imagem que você está vendo, eu fiz esse cronograma aí, ou essas linhas, né? Esse desenho aí. Na verdade, irmãos, eu peguei alguma coisa pronta, né? Quero agradecer até quem fez esse desenho. Eu apenas fiz uma edição, editei esse slide para que ficasse mais fácil de compreensão. Então, quero agradecer quem fez, acho que é Robert Guedes, foi a pessoa que criou esse gráfico aí. Obrigado por você estar cedendo para a gente poder dar esse estudo. Esse gráfico da escatologia de Jesus em Marcos 13, irmãos. Então, vamos lá. Você pode ver que tem aí uma cruz, né, à esquerda, ou seja, a cruz simboliza a primeira vinda de Jesus, né, ao período do Senhor. No meio vem o princípio das dores, como se isso aí fosse uma régua, né, uma linha do tempo. Princípio das dores. Nesse período de princípio das dores haveriam guerras, terremotos, fome, né? Todas essas profecias se cumpririam no princípio das dores. Depois viriam a grande tribulação, tá? Depois da grande tribulação, a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Então, nessa régua aí, Jesus veio no ano 70 depois de Cristo, iniciou os processos, veio o princípio das dores. Depois do princípio das dores, a grande tribulação, e depois da grande tribulação virá a segunda vinda. Então, onde nós estamos aqui no período da história? Estamos aqui, irmãos, na guerras, terremotos, fome, ou seja, princípios da dor. Nós estamos no meio. O que será inaugurado daqui para frente será o período da grande tribulação. Após a grande tribulação, Jesus volta e aí ele julga todas as nações. OBS aqui, né? Jesus não fala aqui de arrebatamento, nem milênio. Só para deixar muito claro aqui que aqui não se vê em Marcos capítulo 3 a palavra arrebatamento ou a palavra arrebatados ou retirados, né? O que nós podemos ver aqui em Marcos 13 é a sua segunda vinda. Por isso nós acreditamos, ou os amilenistas acreditam, assim como eu, que Jesus reina, Jesus está reinando, e o arrebatamento, na verdade, é a segunda vinda. É um evento único, não haverá um arrebatamento secreto, a igreja não vai ser retirada. A igreja vai passar por esse período aí, da grande tribulação e perseguição. Perguntas. Algumas perguntas que talvez você me faria, ou que você vai me fazer, eu já enumerei para vocês. Como se resolve o problema? Você pode estar aí questionando algumas coisas. Então, coloquei como se resolve o problema de Mateus 24 e 27 e o problema de Atos 1, versículo 11.
Como resolver esse problema? Por quê? Porque em Mateus 24, 27, fala que será rápido, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Então será rápido. Atos capítulo 1, 11, será visível e pessoal. Que eles comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. A escolha do apóstolo Matias, quando foi feita a escolha do apóstolo Matias. Ou seja, não existe, na verdade, um problema aqui, nem existe um antinômio. Antinômio é quando existem duas passagens ou duas mensagens, textos bíblicos que parecem contradizer um ao outro. Exemplo disso é quando Paulo fala que a salvação é pela graça e Tiago fala que a salvação, dá-se a entender que a salvação é pela obra. É só um antinômio, uma questão de entendimento, de ser feita uma hermenêutica do texto. Então, na verdade, não existe um problema, nem esse texto de Mateus com Atos se colidem, porque na verdade estão falando da mesma coisa. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus será rápida e também será visível e pessoal. Por que eu digo isso? Porque Jesus alertava, estava nos alertando aqui, que haveriam falsos profetas e falsos cristos que estariam andando na terra. Ou seja, Jesus não vai pisar mais nessa terra. A vinda dele será nas nuvens. Quando virem, e aí o texto fala do filho da petição ou abominável, ele está se referindo ao anticristo, que estará sentando no trono de Davi em Jerusalém, reconhecido como o Messias dos judeus. Então os judeus vão aceitar o o falso Cristo, né? O falso Messias. Judeus vão aceitar ele. Nós cristãos, não. Nós temos aqui todas as bases e os ensinamentos que não é para aceitar quando vê. Porque o Jesus que nós esperamos virá pelas nuvens. Será rápido, mas será pelas nuvens. Ele não pisará aqui novamente. Ok? Nesse próximo slide, eu coloquei essa imagem dessa moça grávida, de uma mulher grávida, porque eu queria chamar a atenção para você sobre o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Os sinais, né, de Jesus, ele é comparado com o princípio das dores. Marcos 13, 5, 8. Dores de parto. O que é? Você que teve filho, você mulher que já teve filho, passou pelo parto normal, você sabe que a mulher vai tendo contrações e a contração vai ficando cada vez mais rápida, mais intensa e chega a hora que a criança nasce. Né? Não é assim que funciona? E as dores, pelo que minha esposa diz, as dores são insuportáveis. A dor é muito forte. Existe algum estudo aí que diz que a dor de parto ela é a maior dor que existe no ser humano. Ela é uma dor extremamente alta. Então aqui o Senhor Jesus ele faz essa comparação nesse período das dores que seriam intensificadas, as coisas correriam, o tempo começaria a apertar as coisas de um ponto que as coisas aconteceriam muito rápido, guerras uma atrás da outra, fome, peste uma atrás da outra, e assim tem acontecido. O que ele fala nesses sinais, né? Dos versículos 5 a 8? Ele fala dos falsos cristos, fala de guerras e rumores de guerra, fala de nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremoto em vários lugares da terra, fome, tribulações, e esse é o período que a igreja está vivendo hoje. Então, amado, qual o período que nós estamos vivendo na terra? Período das dores. Nós estamos no princípio das dores. Princípio das dores, o que aconteceria? O que Jesus nos ensinou nesse momento que a igreja está vivendo? Falsos cristos, guerras, rumores, guerras, reino contra reino, terremoto em vários lugares, fome, tribulações, peste, muito mais. Então não é novidade coronavírus, não é novidade guerra de Estados Unidos contra Irã, não é novidade pacto de paz de Israel, Estados Unidos, palestinos. Não é novidade nada que você tem visto, são os sinais. Nós estamos vivendo esses sinais, exatamente como Jesus tinha predito e ensinado aos seus servos. Amado, nesse próximo slide, eu coloquei imagem trazendo para vocês falsos cristos. Na verdade, já existiram muitos
não deixará de ter, vai continuar tendo falsos cristos. Olha, falso Cristo é diferente de falso mestre, tá ok? Falso Cristo, ele se intitula como Jesus, ele se diz ser Jesus. Tem uma passagem bíblica que eu não me recordo, que já existia no tempo de Jesus, dos apóstolos, um homem que se chamava como se ele fosse o Cristo também, se eu não estou enganado, já existia, e ao longo do tempo isso vem acontecendo novamente. Esse rapaz aí, ele no século XX, existem vários, eu quis colocar um aqui só para a gente mostrar para você, é o tal de Vissarion, é um russo, se eu não me engano, eu não sei se eu estou pronunciando o nome dele corretamente, ou Jesus da Sibéria, isso mesmo, russo de 55 anos. Nesse período ele já tinha mais de 5.000 seguidores, ele não concorda com a vida moderna, ele não aceita, ele acha que tem que ser aos moldes antigos, então ele tenta viver isolado, as suas vestimentas, a forma que ele vive era bem parecido com a época, até sustentado, né, pelos seus discípulos aqui. Ele acredita ser a reencarnação de Jesus, ou seja, andando na terra, ele se diz que ele é Cristo Jesus. O que Jesus disse para nós? Que ele viria nos ares. Jesus não pisaria aqui. Então, como pode ainda hoje, com tantas informações a respeito da vinda do Senhor Jesus, pessoas seguirem falsos mestres, falsos cristos, né? Aqui fica um exemplo. Muitas pessoas estão seguindo falsos cristos. Muitas pessoas estão seguindo doutrinas de demônio. Tem muitas pessoas que estão aí o dia inteiro no YouTube assistindo vídeos de teoria da conspiração, falando sobre fulano de tal, é o falso Cristo, que é o falso anticristo, que não sei o que. Gente, o que nós precisamos saber da vinda do Filho do Homem está aqui dentro da palavra de Deus, não precisamos de mais nada. A impressão que eu tenho é que essa teoria da conspiração e alguns irmãos parece que eles querem frear a nova ordem mundial, frear a vinda do anticristo, frear a vinda da Bíblia. A Bíblia é clara, não tem como. É profecia, tem que se cumprir, vai se cumprir. E muito crente vai morrer na perseguição, na grande tribulação. A palavra de Deus fala em Apocalipse que a besta vai ter poder para guerrear contra os santos e ela vai vencer. Entendeu? Deus vai livrar o seu povo? Vai, mas muitos vão morrer. Não faz sentido nenhum. Então, não tem por que a gente ficar alarmado, botando data, falando que já estamos na grande tribulação. Ainda há coisas que precisam acontecer para que Jesus venha. Está próximo? Está, mas ainda não é a hora. Nós estamos no período das dores de parto. A grande tribulação está começando. Pode durar anos isso. Pode começar amanhã? Pode, mas pode demorar anos ainda. Então, a gente tem que ficar atento, amados. Um exemplo para vocês de falso Cristo. O outro que eu colocando aí para você chega a ser até uma comédia, uma brincadeira, mas a verdade é que tem seguidores. O Henrique Cristo, primogênito de Deus, voltou à terra e tem as suas enriquetes. Ele é um homem muito esperto, né? Um Cristo esperto, porque ele não faz discípulo homem, ele só tem discípulo mulher. Então, e tem seguidores no mundo inteiro. Um homem que tem muitos seguidores. Então é evidente que as pessoas seguiriam. Existem pessoas que iriam seguir, iriam cair nessa armadilha satânica, né? Ou então é falta de entendimento, de conhecimento, falta de estudo bíblico, falta de buscar a palavra de Deus e acredita em tudo que as pessoas falam. Aí eu quero agora citar falso profeta. Tem muito dentro das igrejas ensinando coisas erradas, teorias, ensinando verdades que não existem. Aí mora o perigo. Irmãos, Deus nos deu capacidade para pensar, analisar, buscar e outro. O Espírito Santo age na nossa vida para nos dar entendimento e discernimento das coisas que estão acontecendo e da palavra de Deus. Uma das funções do Espírito Santo é trazer à memória as coisas a que nós estudamos. Uma das coisas a qual o Espírito Santo faz é nos revelar a sua vontade nas Escrituras, com um estudo adequado, com uma interpretação adequada. Você não pode sair repetindo que nem papagaio, crente papagaio. Você escuta alguém falando alguma coisa, você sai repetindo, criando nova religião, nova doutrina. Não. A doutrina dos apóstolos é uma única e ponto final. Então, irmãos, a falta de conhecimento bíblico e de sabedoria, e eu vou te falar que existe maldade de alguns líderes,
de querer ensinar a verdade mesmo para o povo, porque não traz número, não traz membro, é grande. Existe muita maldade por trás de alguns líderes, né? Mas o nosso Deus, ele se revela nas Escrituras. Ele está dizendo que haveriam pessoas dessa forma. Então estude a palavra de Deus. Busque estudar a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento. O profeta Joel não disse que o povo sofria, morria, falecia ou perecia por falta de conhecimento? Não é diferente hoje. O povo vive numa miséria espiritual, comendo, em vez de comer pasto verdejante, um alimento sólido, está bebendo leite, palha, comendo palha nas igrejas. Então procure uma igreja séria, uma igreja que tenha estudo da palavra de Deus e que a pregação do evangelho seja de forma expositiva, ensinando historicamente a palavra de Deus, entendeu? Não só a literal, mas com estudo, pastores que estudam, que têm conhecimento. Não estou dizendo que você não deva respeitar, não deva obedecer aquele que não teve a oportunidade de ter o conhecimento, de fazer um curso teológico, uma faculdade. Não, nada disso. Deus usa os pequeninos, né? Deus usa qualquer ser humano, qualquer um. Eu só estou falando para você ter cuidado e fazer como os bereanos faziam, colocar à prova tudo que é falado e ensinar nos púlpitos. Vivemos períodos que nós seríamos enganados, né? E por essa enganação que a igreja tem feito, dentro dos próprios líderes estão trazendo, exemplo, essa igreja brasileira, com doutrina de prosperidade e muitas outras. O que tem causado no esfriamento no povo, a qual o apóstolo Paulo disse e chamou isso de apostasia? Desviar-se da verdade. São líderes ensinando errado. Então as suas falsas promessas não se cumprem e aí o povo abandona a fé, porque acha que o evangelho é uma farsa e uma mentira. Então você tem que buscar a palavra de Deus. Tem que congregar numa igreja séria, onde tenha homens de Deus realmente que ensinem a palavra de Deus, onde tem líderes sérios, né? Isso é muito importante. Nesse próximo slide, amados, fala de guerras e rumores de guerra. Eu trouxe também apenas algumas guerras que aconteceram no século XX, para que você tenha noção de como foi o século XX, né? Nós vemos várias guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Tudo nesse século XX. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Haiti e tantas outras, né, que eu poderia estar falando várias aqui, mas uma imagem de tantas guerras e perseguições. Hoje, recentemente, uns 2 meses atrás, teve lá os Estados Unidos atacando o Irã atacando os Estados Unidos, a gente ficou apreensivo, vai dar o que naquilo ali? Hoje tem uma briga entre Venezuela e Brasil também, os Estados Unidos ofereceu um valor alto pela cabeça do presidente da Venezuela, por exemplo. Então nós estamos em guerra constante. Fora essa guerra que nós vemos aqui, a guerra do coronavírus. Uma guerra que está acabando com a economia mundial. Está acabando, é uma guerra. Isso é uma guerra tão devastadora como uma guerra bélica, com armamento. Tem matado muita gente. E ela se enquadra dentro do período da igreja profeticamente das pestes. Coronavírus é uma peste, e tanto eu quanto você, crente ou não crente, estamos sujeitos a viver e passar por ela, né? Então guerras e rumores de guerra têm acontecido no século XX, conforme você está vendo aí, né? Síria, por exemplo, Palestina, não acaba aquela guerra lá só vai acabar com um pacto de paz entre Israel, né? Quando o anticristo tiver, ele vai conseguir acabar com aquela guerra lá. Aqui, irmãos, nesse novo slide, eu coloquei para vocês os terremotos, também apenas até o século XX. Eu não fiz atualização aí desse mapa. Eu peguei esse mapa, está um pouco meio desatualizado. Mas já é suficiente para a gente ver até 1997 como que os terremotos têm aumentado. Você vai ver que no primeiro século teve lá pouca coisa, né? Vamos dar uma pulada aqui a partir do século XVI, né? Século XVI, isso mesmo. Já teve cerca aí de 5 terremotos registrados. Entre o século XVI e o século XVIII, né? Aí você já vai ver que pula a quantidade de terremotos de cerca de 15, né? Quase chegando a 20 terremotos.
Entre o século XVIII até o século XX, já tinham sido registrados 40 terremotos, esses terremotos de grande porte. Aqui não está numerado os terremotos de pequeno porte, não. Do século XX, né, falando no século XX até 1997, olha como aumentou, quase cerca de 100 grandes terremotos. Esse gráfico aí do século I ao século XX. Você pode estar me querendo fazer uma pergunta aí, pode estar perguntando, mas antigamente não se tinha registro nem ferramenta para que pudesse medir. Não, sempre existiu. A ciência que estuda o clima, o tempo, ela é muito antiga, muito antiga. Um exemplo disso são as cidades, se eu não me engano, a igreja de Esmirna, por exemplo, e outras, elas eram igrejas que sofriam muito com terremotos. Elas eram reconstruídas frequentemente, porque existiam. Então já existia muitos terremotos, né? E desde o século I vem sendo registrados terremotos onde havia habitação. Então, pode ser que não havia registro de localidade geograficamente sem população, né? Mas até onde nós sabemos, existe um registro, e esse registro do século I até o século XX, eu nem estou colocando século XXI, porque de 97, né? A gente pegando aí no ano 2000, do ano 2000 até hoje estamos em 2020, né? Esses 20 anos aí, imagina como que já deve ter tido terremoto. Tsunami, eu não estou colocando aqui tsunamis no Havaí, Tahiti, tsunami recentemente no Japão, coisas horríveis. Então, tem aumentado. São as dores de parto que estão cada dia mais frequentes. Ocorrência de terremoto conforme os anos. No gráfico acima, podemos observar que no século XX ocorreram cerca de 93 terremotos e já no início do século XXI verificamos que a quantidade de terremotos já está na casa de 29. Então, para você ter noção de como tem crescido a quantidade de terremotos no mundo. A respeito da fome, a qual Jesus disse também. Jesus falou sobre a fome, né, que existiria e cresceria, né, a fome no mundo. Só na África, a fome atinge 236 milhões de pessoas. Esse estudo, meus amados, falando do século XX. Eu estou fazendo questão de falar século XX porque nós já estamos no século XXI, já faz 20 anos e essa tabela não é atualizada. Então, até o século XX, você já via tudo isso acontecendo de uma forma absurda. Isso tem aumentado. Eu tentarei fazer um novo vídeo depois com essas tabelas atualizadas. Ficará uma coisa surpreendente, claro, de como tem aumentado, né? Nossos irmãos africanos, por exemplo, a fome na África é uma coisa absurda. A Síria, Líbano, né? Ali a fome é uma coisa que devasta. Isso tudo por conta da arrogância, da ambição do próprio ser humano. É uma profecia? mas o ser humano, Deus já previu. O ser humano, a sua natureza é ruim, a sua natureza, a sua queda, o seu pecado torna o homem autodestrutivo. E o homem é autodestrutivo sem Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, o homem é autodestrutivo. Ele se destrói e destrói quem está perto. Então, a fome ela é uma realidade. E nós, aqui no Brasil, também estamos passando por isso. O governo está falando aí, se você estiver assistindo esse vídeo agora recentemente, após a postagem, essa ajuda do governo de R$600 por família para ajudar aí os microempreendedores, né? Ou as pessoas de baixa renda, carentes, você acha que isso vai sustentar, vai ajudar alguma coisa? Isso vai amenizar, mas muita gente vai passar fome. Já passava, vai passar mais fome ainda. Estamos vivendo o fim dos tempos. Nesse próximo slide, irmãos, perseguições e tribulações, a qual o texto fala do versículo 5 a 8. Lembrando para você que a perseguição não é coisa nova. A perseguição iniciou-se 60 dias após a ressurreição. Após a ressurreição de Jesus, cerca de 60 dias já começou a perseguição aos apóstolos. Os apóstolos já começaram a ser perseguidos. Depois você busca aí nos nossos vídeos, aí, na nossa página,
o estudo sobre a igreja de Éfeso, a igreja apostólica, né? E a igreja também de Esmirna, que fala da igreja dos mártires. Está aqui, ó, dentro dessa data, a perseguição dos apóstolos, dos mártires, né? E também você vai ver na história, que não tem muito tempo a isso, a época da Idade Média, né? Da Idade das Trevas, a Inquisição Romana, que matou de 75 a 150 milhões de cristãos. Perseguição cristã, né? Então é algo muito sério. Nessa imagem você pode ver, isso é algo recente. Esse é o Estado Islâmico decapitando cristãos. É um país totalmente fechado que ainda captura e mata ali todo cristão. Coreia do Norte também é um país fechado e muitos outros países que são fechados. E nós aqui no Brasil, com essa liberdade de crença, simplesmente não cumprimos com a missão do Senhor Jesus, né? Estamos falhando nisso, que é pregar o evangelho sobre uma liberdade. É bom até que tenha, desculpa eu expressar dessa forma, a perseguição é algo boa. E aí eu digo para você, por que Deus permitiu o coronavírus no Brasil, no mundo? Por que Deus permitiu? Ele é soberano. Isso não é algo do acaso, não. Está sob o controle de Deus. Isso é algo que Deus previa. Por que Deus permite? Para que Deus possa filtrar ou santificar a sua igreja, separar o falso do verdadeiro. Muito evangélico aí, cristão e pastores, líderes, principalmente dessas religiões, dessas instituições milionárias que ganham milhões, vão ficar para trás. Vai ficar para trás. Deus está filtrando. Há uns anos atrás, Deus falou comigo a respeito de uma reforma qual ele queria que eu fizesse. E eu relutei muito para não ouvir a voz de Deus, até Deus me cobrar, e eu ouvi Deus e falei, vou cumprir com o meu ministério apostólico. Com o meu ministério apologético. Defender o evangelho. Hoje eu estou entendendo, irmão, por que Deus me usou daquela forma. Por que Deus exortou alguns irmãos, por que Deus tem exortado. Paguei um preço grande, tenho passado por um momento difícil, mas Deus me usou de uma forma. E hoje, 2 anos atrás, eu estou entendendo por quê. Porque Deus estava querendo santificar a sua igreja. Deus estava santificando, Deus estava trazendo a sua igreja de volta para si. Tirando, assim como o ouro que é provado, né, limpo no fogo para tirar as impurezas, Deus está fazendo a mesma coisa na igreja. Não na nossa só, no Brasil, mas em todo o mundo. Deus está filtrando a sua igreja. Está filtrando a sua igreja. E eu tenho total convicção que é isso que Deus tem feito. Estamos sob juízo de Deus. O que tem acontecido, e esse coronavírus aí, é juízo de Deus para filtrar seu povo, para trazer arrependimento à igreja, inclusive para você que não crê no Senhor Jesus. É hora de ouvir a voz do Espírito Santo. Não endureçais o vosso coração. É a palavra para você. Abrir o coração para Deus. Deus está chamando o seu povo, porque ele breve vai voltar. Ele vai levar a sua igreja. E a igreja que não é verdadeira, que não é santa, não irá às bodas do Cordeiro. Então é isso. Deus está filtrando a sua igreja. Versículo 12, versículo 13, divisão familiar. Perseguição ainda, né? Falando aqui que os pais entregariam os próprios filhos e os filhos dos pais por amor de Jesus. Por amor de Jesus, os pais entregariam seus filhos entregariam seus pais. Amados, o povo muçulmano, o pai que se converte, ou, aliás, o filho que se converte na religião muçulmana, pela tradição, pelo que a gente sabe, quando ele se converte ao cristianismo, ele é colocado para fora, ou quando ele não é apedrejado, entregue às autoridades para serem mortas, por conta do nome de Jesus Cristo. O Islã nem se fala, se converteu, morte. Não tem conversa fiada para eles. Por quê? Porque o cristianismo, o nosso Jesus Cristo, na escatologia
islâmica é o anticristo deles. Então, nós somos falsos cristãos para eles. Nossa religião é a falsa. Então, nós somos perseguidos e mortos por conta disso, né? A religião muçulmana. Então, isso acontece. E acontece até mesmo na religião, dentro da própria religião cristã. Tem pais que professam outra fé que não aceitam seus filhos quando seus filhos se convertem. O filho se converte, passa a ter guerra dentro de casa. Infelizmente, luz e trevas não se combinam. E aí eu digo para você, se você tem um familiar que não é crente, ganhe seu filho, sua esposa, quem quer que seja, pela sua atitude, não só por palavras, porque a palavra às vezes deixa a desejar. Não que a palavra de Deus não tenha poder, mas às vezes a sua insistência faz com que a pessoa não queira ouvir e se torne uma pessoa rebelde. Então, faça como o próprio Evangelho diz, se eu não me engano, em Mateus capítulo 7, quando ele fala, ele inicia falando de não julgueis para não ser julgado, mas não lembro muito bem qual versículo ele fala também para não jogar pérolas aos porcos. Deixa, você ensina, você fala, se não quer ouvir, você tem a atitude. Paulo ensina isso a respeito dos deveres conjugais, o marido crente, a mulher não crente, né? Ou vice-versa, ganhaste ele pela sua procedência através do seu testemunho, né? Então, hoje, amados, as pessoas são, por amor ao Senhor Jesus, as pessoas são mortas, infelizmente. Pessoas que amam a Deus em primeiro lugar, perdem às vezes a própria família, perdem um ente querido, perdem um amigo. Quando você vai falar do amor de Cristo para ele, às vezes você perde seu amigo. A palavra de Deus fala que Jesus não veio para trazer paz, veio para trazer espada, palavra. E isso traz divisão entre familiares, divisão entre pessoas. Ok? Quais as lições, amados? Chegando aqui já para o final do vídeo, estamos caminhando já para o final. Quais as lições que nós podemos tirar nessa primeira etapa? Né? Nessa primeira parte, vamos dizer assim. Primeiro, que Deus é amor, também, mas porém também ele é justiça, ou seja, deu várias oportunidades ao povo judeu de conversão através de seu filho Jesus. E o que aconteceu? O povo negou o Messias. O Senhor veio para os que eram dele e o dele os abandonaram, né? Leia depois 1 João capítulo 4, versículo 8 e Salmo 119 e 142, fica aí para você fazer uma meditação depois. Segundo lição, né, dessa primeira parte, é que ele nos trata de acordo com as nossas obras. É isso mesmo. É a lei da semeadura. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Eu já vi uma pessoa pregando e falando que isso aqui não é uma realidade, não, que nós não somos responsáveis pelos nossos atos e que a lei da semeadura não se enquadra na vida do cristão por conta da graça. Se você considerar apenas que Deus é apenas graças, tudo bem. Você vai ter que tirar a justiça dele, né? Você vai ter que rasgar a palavra de Deus onde fala que Deus também é justo. Então Deus é justo, ou seja, tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. É a lei da semeadura. Então, nós temos que entender que tudo que nós fazemos nos trará consequências. É a lei da semeadura. Ou seja, Deus nos trata de acordo com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos. Ok? E a terceira é que todas as promessas do Senhor Jesus vão se cumprir. Ela pode demorar, pode ser rápida, pode demorar 40 anos, como nós vimos com o povo de Israel, a profecia nem sempre é o cumprimento dela exatamente no momento que você acha, ou no momento que você quer. Às vezes você ora por um filho, por uma filha, acha que a conversão dele vai ser no exato momento. Talvez a conversão do seu filho desviado só vá acontecer quando você já não estiver mais aqui entre ele. Mas se ele tem uma promessa, Deus fez uma promessa, e o Senhor faz a promessa para aquele que crê na sua palavra, que ele e a sua família será salvo, você tem que acreditar nisso até acontecer, mesmo que você não veja. Exemplo disso, o próprio templo demorou cerca de 36 anos após a profecia, né, para poder os judeus serem massacrados pelo povo romano
e o templo ser destruído. Ou seja, a profecia de Jesus é que nesse caso demorou 36 anos. Agora, amados, a gente vai passar a falar, é a segunda parte desse estudo, é a respeito da grande tribulação. É o que está para acontecer. Ainda não aconteceu, mas estamos às portas para acontecer. Versículo 14 ao 23. Marcos, sintoniza aí, 13, versículo 14 ao versículo 23. Jesus começa a falar sobre a grande tribulação, que é o próximo exemplo, o próprio evento, né, o próximo evento profético da humanidade. Primeiro ele vai falar da abominação do assolamento. Confira também depois aí Mateus 24, versículo 15. Ele vai se referir à mesma pessoa. E essa abominação do assolamento, irmãos, é uma referência lá do livro profético de Daniel, no capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, 31, capítulo 12, 11. Lá na referência dessa abominação do assolamento, ela está falando do rei Antíoco Epifânio. Esse rei levantou-se contra o povo de Deus e tentou acabar com o culto a Deus. Ele sacrificava até animais impuros no templo. Ele sacrificava porco no lugar de animais puros, né? A qual Deus tinha dado orientação aos seus sacerdotes em fazerem. Então, essa abominação do assolamento é uma referência que você vai ter lá do livro profético de Daniel, ou seja, a abominação do assolamento, anticristo, pequeno chifre, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Esse sistema já existe desde a primeira vinda de Cristo, ela está em funcionamento, ela existe, o anticristo está como um sistema de pessoas malignas, né? Mas ele há de ser uma pessoa com poder. O próprio Satanás vai dar poder a essa pessoa. Então o anticristo ainda há de vir como pessoa, né? Ele fala da aflição que jamais houve, ou seja, a grande tribulação vai trazer um sofrimento que nunca e jamais houve na face da terra. Eu falei no início do vídeo sobre o acontecimento da grande tribulação, que também já aconteceu historicamente no período dos César, lá quando botou fogo na cidade, né? Os cristãos jogados nas arenas, era uma grande tribulação, mas essa grande tribulação jamais, nunca, ninguém viu, que nunca jamais aconteceu e há de acontecer, ela está indicando um período da humanidade futuro, um período futuro da humanidade. Então, vai acontecer. Nós estamos para iniciá-las, né? Ele fala que também haverá falsos cristos, e aí nós sabemos que é o anticristo, e os falsos profetas, que também o falso profeta e o falso Cristo, ou o falso profeta e o anticristo, serão pessoas distintas, porém uma dará poder à outra. Nós entendemos que um dará poder religioso a outro, ou vice-versa. Alerta a seus servos, versículo 28 ao 37. Aí ele começa a falar sobre parábolas. Por que Jesus falava sobre parábolas? Ele falava de uma forma a qual apenas os próprios cristãos que conviviam entendiam, né? Os fariseus, por exemplo, não entendiam as parábolas de Jesus. Quando Jesus falava em parábolas, os fariseus não entendiam. Por exemplo, Nicodemos, né? Quando fala em entrar na barriga da sua mãe, porque Jesus fala que para ver o reino dos céus teriam que nascer novamente. E Nicodemos vai falar, como posso eu, ainda sendo um homem velho, entrar na barriga da minha mãe novamente? Eles não entendiam. Jesus falava com parábolas para que os seus, tão somente os seus, conseguissem entender o que Jesus estava dizendo, né? Ele faz a promessa que tudo acontecerá na geração, seria uma última geração. Lá no versículo 30 ele vai falar que toda a sua promessa vai acontecer e não passaria dessa geração, ou seja, considerando, aí tem várias linhas escatológicas que vão dizer que é a partir do 1948, quando Israel se passou a ser um país, né? Ali inaugurou ali foi inaugurado, né, o período da última geração, tal. Não, a gente vai ver que essa geração não é uma geração de anos,
A gente vai ver aqui pela frente. Ele começa e continua falando que ninguém sabe o dia nem a hora da sua vinda. Pronto, descartamos essa teoria da conspiração. Aqui ela está descartada. Não tem dia, não tem data, não tem hora, ninguém sabe. Nem o próprio filho nessa época sabia. Hoje ele sabe porque já está ao lado do pai. Mas nem o filho sabia. Ele não deixou a data para a gente. Ele alerta para olhar, vigiar e orar. Olha só, ele manda a igreja estar vigilante nesse período. Quando visse os sinais. Vigiar para quê? Para não ser pego de surpresa. Ele fala do ladrão. Ou fala do servo, né? Quando o seu senhor sai, se pegar ele, vai ser pego de surpresa na ausência do seu patrão. Ou seja, dormindo. Você está avisado. Aí ele está fazendo uma advertência. Você está avisado. Estejam preparados para essas coisas, pois tudo pode mudar muito rápido. Ou seja, quando inaugurar-se a grande tribulação, as coisas vão acontecer rápida. E aí nós podemos entender a profecia de Daniel, que fala, se eu não me engano, de 1280 dias, né? Um tempo, 2 tempos. Quando ele fala ali, nós entendemos que a grande tribulação durará 7 anos. Então, ou seja, vai ser muito rápido. Quando inaugurar a grande tribulação, o tempo está determinado. 7 anos e vem o fim. Jesus volta, tira sua igreja e vem o juízo. Ok? Perguntas nessa segunda parte. Pergunta que você pode estar elaborando a fazer. Qual geração Jesus está se referindo em Marcos capítulo 13? Que geração é essa? Existem 2 correntes. Uma diz... Existem 2 possibilidades, né? 2 correntes que entendem que a destruição do templo foi na geração dos apóstolos, ou seja, no período dos apóstolos, essa era a geração. E a segunda, que é a geração a partir da morte de Jesus até essa segunda vinda, é a qual eu compreendo e creio que seja a correta. Ou seja, não é uma geração em si de anos, e sim um período de tempo. Lembra que lá em Apocalipse fala que um dia para Deus é como 1000 anos? Então a interpretação de 70 anos... ela não se cumpriu. Então, essa geração a qual Jesus estava dizendo não poderia ser a geração dos discípulos, dos apóstolos, porque não se cumpriu. O que nós entendemos de geração, essa geração que Jesus está dizendo, é a geração que se encontraria entre a primeira vinda dele, a ressurreição, e a segunda vinda. Então, ou seja, não vai passar dessa geração, ou seja, não passará do período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, ou seja, lembra daquela imagem que eu coloquei para você, daquela linha do tempo? Jesus veio, depois se inaugurou o princípio das dores, depois grande tribulação no meio, depois segunda vinda. Onde nós estamos nessa linha do tempo? Estamos no período da dores de parto. Qual que é o próximo período? Grande tribulação. Grande tribulação, 7 anos apenas. 7 anos Jesus volta. Então nós estamos para iniciar ou para o término dessa geração, e as coisas, tudo que Deus prometeu, tudo que o Senhor prometeu vai se cumprir nesse período. Ou seja, aqui a interpretação teológica, escatológica, é o que nós chamamos de amilenista. Eu acredito mais nessa teologia, amilenista, ok? Porém, todas as gerações devem guardar essas coisas. Por que devem guardar? Porque nós não sabemos o dia, a hora, não sabemos como essas coisas podem acontecer e nós podemos ser pegos de surpresa. Por isso o Senhor fala para que a gente deve orar, buscar orar, deve vigiar, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós estamos no período das dores, mas Jesus pode voltar nesse período. Pode acontecer? Pode. Outro fato importante que Jesus disse que nós temos que orar, vigiar, aguardar, é que às vezes você está esperando Jesus voltar nas nuvens, mas Jesus pode voltar para você hoje. E aí fica meu recado, está andando na rua aí à toa? Pega um coronavírus aí, morre, Jesus voltou para você. Fácil assim, entendeu? Então, ou seja, está preparado? Você está buscando a Deus, vigiando, orando, se cuidando? Então não é só pela segunda vinda. Vigiar e orar é a todo momento, porque Jesus pode voltar para você hoje, né? E como nós podemos identificar os sinais? Aí Jesus fala, no versículo 28 a 33, ele fala da parábola da figueira.
A parábola da fogueira, Jesus estava se referindo e falando para os judeus, mas tem um simbolismo muito grande e uma mensagem muito grande para nós também, igreja. Vamos entender. Para os judeus, a figueira secava no inverno, ou seja, era sinal que o verão estava chegando. Assim como sabeis que é chegado o verão, também saberás que é chegada a sua volta. Ou seja, o judeu sabia, ou o judeu sabe interpretar quando a figueira secava, ou seja, no inverno. E quando o verão chegava, eles sabiam que, aliás, quando as suas folhas voltavam a dar folhas, né? Eles sabiam que estava chegando o verão. Então eles sabiam identificar isso através do clima, né? Esse sinal era para os judeus. Para nós cristãos, os sinais são isso que Jesus falou aqui em Mateus 13. Quais são os sinais da parábola da figueira para os cristãos? É a fome, a praga, a guerra, falsos profetas, rumores de guerra, né? Falsos cristos. Esses são os sinais da parábola da figueira para o cristão. Ok? Quais as lições? Qual a lição nós podemos tirar dessa segunda parte? Eu coloquei para vocês aqui 5. Numerei para vocês 5. Tiradas dessa segunda parte. Primeira, as profecias de Jesus são exatas, ou seja, todas vão se cumprir. Todas. Toda a sua palavra vai se cumprir exatamente como ele disse. Segundo, que devemos ter profunda compaixão pelos judeus, pelo castigo que sobreveio sobre eles. Tem cristão que quando fala de judeu, logo chama de fariseu, de religioso. Irmãos, de fato o povo judeu carece disso. Eles negaram seu próprio Cristo e eles, quando disseram para a cruz, que caia sobre ele o sangue desse inocente sobre nós, nossos filhos, eles estão pagando por algo que eles pediram. É algo profético também. Mas isso não quer dizer que nós cristãos devemos fazer esse pré-julgamento ou julgá-los. Nós temos que ter misericórdia, orar para esse povo, para a conversão desse povo. E o Senhor tem os seus escolhidos, inclusive o judeu é o povo do Senhor. Nós fomos enxertados, nós nem direito à salvação nós tínhamos. Então nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia deles. Não ter essa arrogância e não ter compaixão. E ficar pregando o tempo inteiro de fariseu, religioso. Epa, esse negócio é com Deus, ok? Nós não podemos ser como eles. Praticar as mesmas coisas que eles fazem, ok? É um exemplo. Mas nós temos que ter misericórdia do povo judeu. Terceiro, não existe nenhuma evidência que haverá um arrebatamento secreto antes desse período. É um alerta. Não fala de forma alguma de secreto aqui, de arrebatamento. Jesus volta, leva a sua igreja e o povo continua aqui sofrendo com o anticristo para ter uma segunda oportunidade. Não é isso que aqui o capítulo 13 de Marcos fala. Quarto, fiquemos alertas contra os falsos profetas que tentam nos enganar a respeito do Messias. Uma outra advertência, como falado anteriormente, e haveriam muitos falsos profetas. Cuidado, como conhecer falso profeta? Aquilo que ele fala, aquilo que ele vive, aquilo que ele prega, se tem sintonia com as escrituras, se tem interesse próprio, se tem teologia de prosperidade. Então, meu camarada, se tudo na vida desse cara é pregar o evangelho em troca de dinheiro, falso profeta, infelizmente. E tem muitos aí que fizeram do seu chamado, se é que eu posso dizer que tem um chamado, fizeram de chamado profissão. Barganhando o evangelho em troca de dinheiro. Cuidado com essas pessoas, procure uma igreja séria. Quinto, não nos enganemos, o mundo não vai melhorar pelos esforços humanos. Aqui a gente arruma um problema sério. Sério. Por quê, amados? Porque ninguém quer ouvir, ninguém acredita que as coisas vão piorar. As pessoas só acham que vai melhorar, que isso é temporário, que o mundo todo já passou por tribulações, por momento, peste,
A gripe espanhola, por exemplo, é um exemplo, né? É um exemplo aí, muitos outros, guerras, e o mundo se recuperou. Hoje o coronavírus, né, tá aí, tá matando, a economia do país está acabando, as pessoas não estão conseguindo trabalhar, tá, beleza. Só que tem um seguinte, irmãos, nós não podemos mudar a história, nem o cronograma divino. Nada, nada, nada vai ser mudado. Tudo que Jesus determinou, tudo que foi profetizado, vai acontecer exatamente como ele disse. Então, o mundo não vai melhorar. Não por esforço nosso. Não por nossa obra. Não adianta que nada que nós venhamos a fazer vai mudar. Não vai mudar. Não tem como mudar. Se o que nós vamos enfrentar nunca veio sobre nós, nunca jamais foi visto, e quando ele fala isso, ele não está falando de abundância, ele está falando de perseguição, sofrimento. As pessoas vão querer morrer e não vão conseguir. Tortura, guilhotina, martírio. Como é que nós podemos achar que as coisas daqui para frente vão melhorar? Quando mais você se aproxima da vinda do Filho do Homem, mais as coisas vão se apertar. Mais dificuldade vai ter, mais provação o crente vai sofrer. Entende? Então, não se alarme, não fique também inquieto a respeito disso. Porque Deus vai livrar seu povo. Existe promessa que Deus vai sustentar seu povo. Ele cuida até das árvores, até dos animais, até das aves. Ele cuida com alimento. Ele não vai cuidar da gente nesse período? Vai, porque nós, igreja, estaremos aqui nesse período da grande tribulação. Eu não gostaria de estar, mas se eu tiver que passar por essa experiência, ele vai sustentar. O verdadeiro cristão vai ser sustentado. Vai ser sustentado. Muita gente vai morrer inocente? Vai morrer, porque vai ter pastores, vai ter servos de Deus, fiéis que vão para a rua pregar, sobre pena de morrer. Vão ter pessoas que vão morrer cumprindo com a missão do Senhor Jesus. Vai ter, mas vai ter aqueles que vão ficar lá na sua casa escondido, com medo. Lembra que Deus está provando a sua igreja? Que Jesus está trazendo a sua igreja de volta para saber e fazendo separação de quem é e quem não é? E a Bíblia não fala que vai acontecer isso, separar o bode da ovelha, um vai ficar, outro vai ser levado. Ele não fala do joio e do trigo. O Senhor já está preparando a sua igreja para isso. Ele vai fazer uma limpeza. Uma limpeza. Só quem perseverar na fé vai ser salvo, vai ser levado. Você pode estar perguntando, Eduardo, eu assisto os seus vídeos, você é calvinista. Você não acredita nesse negócio, você acredita que uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, a salvação é graça, é dada, é mérito, ok? Quem é salvo, ponto final. Mas eu acho que nós somos responsáveis em algumas questões a respeito das nossas escolhas. Foi Deus que nos chamou, Deus que nos salvou, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, só que o método a qual Jesus, que o Senhor, determinou para alcançar os seus eleitos foi a pregação do Evangelho. Então a pregação do Evangelho é o método a qual Deus intitulou para que os salvos viessem a Ele. E que aquele que vem a Ele jamais será lançado fora. Alguns são chamados antes, outros depois, que nem o ladrão na cruz, né? O ladrão foi chamado, não teve obra, não deu dízimo, não fez nada e foi salvo. Já era eleito? Já era eleito desde a fundação do mundo. Só que o chamado dele foi no último segundo de vida. Alguns são chamados antes. Mas Deus, o certo é que quem perseverar é aquele que é salvo. O que não é salvo não vai perseverar, vai abandonar, vai negar o nome do Senhor nesse período de tribulação. Ok? Não tem jeito. Polêmico, né, irmãos? Carece de um estudo abordando apenas salvação. Um dia eu vou fazer para vocês aí, tá bom? Terceira parte e última parte, amados. Essa terceira parte, ela vai falar sobre a segunda vinda do Messias, segunda vinda do Senhor Jesus.
Versículo 24 ao versículo 27, a parousia, né? Ou a segunda vinda do Cristo. Eu coloquei para você aqui, querendo destacar 3 questões. O que vai acontecer no retorno de Cristo? A Bíblia fala que o sol vai se escurecer e a lua não dará mais a sua luz. A Bíblia diz que as estrelas cairão do céu e as forças serão abaladas. Jesus virá nas nuvens e os anjos juntarão todos os escolhidos. Isso vai acontecer na segunda vinda. O sol se escurecerá? Como? Olha, irmãos, alguns dizem que é um fenômeno que vai acontecer, é um fenômeno natural, da mesma forma que acontece o eclipse. Outros dizem que o sol vai se escurecer por conta de uma guerra, uma terceira guerra mundial, fumaça, bomba, e aí vai ser nesse período que a luz do sol não vai brilhar, né? Outros dizem que o sol vai morrer, que realmente o sol vai apagar, não vai brilhar, não vai dar mais luz. Nós não sabemos, irmãos. Não temos certeza. Eu quero fazer uma ressalva que a escatologia, o livro de Apocalipse, por exemplo, é um livro aberto em determinadas áreas e fechado em outras. Como assim? Aberto, essa escatologia é aberta, ou seja, nós não sabemos. Deus não nos revelou como será isso. Talvez a gente só vai ter certeza quando essas coisas vão acontecer. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Isso é possível cientificamente, irmãos? Uma estrela cair? Aqui a palavra de Deus fala que todas as estrelas, no plural, se isso acontecer com apenas uma estrela cair, ela devasta nosso planeta, acaba tudo. Então, cientificamente, isso não é possível. Ou seja, estrelas cairão do céu. Algumas pessoas acreditam que são as estrelas aqui referidas podem ser satélites. Você já viu quantos satélites, peças de pedaços de satélites que estão na atmosfera? Que isso, pelo abalo que haverá na sua segunda vinda, pode acontecer de cair isso e aqui servir nessa estrela. Eu não acredito, eu acredito que o que a Bíblia está dizendo, estrelas. O significado para mim, na época de Jesus, já era muito enfático, já era muito certo, eles já sabiam que era estrela. Estrela é estrela, não tem simbologia nenhuma aqui, ao meu ponto de vista. Agora, como vai acontecer isso? Nenhum de nós sabe. Qualquer comentário a respeito disso é apenas sugestivo, suposição, né? As forças serão todas abaladas, né? Pode acontecer por meio disso também. O fato é que não dá para negar e que temos certeza é que Jesus virá nas nuvens. Isso ele deixou muito claro para todos nós e que os anjos, naquele grande dia, dia glorioso do Senhor, na sua segunda vinda, os anjos estarão ajuntando todos os escolhidos na face da terra para subirem com ele. O sol e as estrelas são linguagens proféticas, ok? Sol e estrela, linguagens proféticas, não são linguagens literais. Não podem ser explicadas cientificamente, conforme eu estava falando. Jesus se refere ao profeta Isaías capítulo 13, do versículo 9, versículo 10, versículo 11. 800 anos antes de Cristo, quando o mesmo profetizou contra a Babilônia. Outros exemplos dessa linguagem está em Ezequiel 32, versículo 7. Ou seja, Jesus aqui está usando uma linguagem profética do Velho Testamento, onde o próprio Isaías e o profeta Ezequias já falavam sobre o sol e as estrelas, sobre esse acontecimento apontando para a segunda vinda de Cristo. Fato é que a Bíblia fala desse acontecimento, mas nós não temos certeza absoluta de como vai ser. Mas Jesus citou, fez questão de citar isso. Como será a segunda vinda, a parousia, a descrição da sua segunda vinda? Eu botei para vocês, eu numerei aqui 6 questões. Primeiro, haverá escarnecedores na sua pré-vinda. Depois você lê 2 Pedro 3, versículo 3 ao 9. Pessoas que fazem e debocham da demora de Jesus. Da demora de Jesus. Não é muito difícil você ouvir hoje do não crente
Que Jesus, meu pai já falava que vinha, não veio, um monte de gente botou data, não veio, e não voltou. Jesus não voltou até hoje. Né? É isso que segundo a Pedro diz, que já haviam escarnecedores naquela época dizendo, Jesus não voltou, ele não ia voltar nesse século, por que não voltou? Então, haverá escarnecedores na segunda vinda. Hoje, os ateus, por exemplo, dizem isso, nem creem. Tem crente, irmãos, que não acredita que Jesus vai voltar, escarnecendo, Jesus não vai voltar. Inclusive, eu tive uma irmã que eu perguntei, irmã, tá na hora de Jesus voltar, né? O mundo tá muito ruim. Essa irmã ainda falou para mim que não, irmão, Jesus não pode voltar agora não. Eu ainda tenho muito do que viver nessa terra. A irmã deve ter uns 70 anos. Será que não foi suficiente? As pessoas escarnecem. Elas não acreditam mais que Jesus voltará por conta dessa demora. Né? Fato é que as profecias estão se cumprindo, estão se apertando. A outra descrição, né, como será segundo sua vinda, virá nas nuvens, também é uma referência do livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, confirmação da profecia de Daniel. Ou seja, aqui Jesus está confirmando o que o profeta Daniel já tinha anunciado a respeito da vinda do homem. Virá nas nuvens, concreto. Nós sabemos que ele virá nas nuvens. Terceiro, também, que é um ato concreto, será visível, presencial, e todos vão ver. Os mortos em Cristo ressuscitarão e os vivos serão glorificados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ok? Então será visível, presencial, todos vão ver e será nas nuvens. Não será de outra forma. Ok? Vai ter falsos cristos nessa terra. O meu falso Messias estará aí. Muitas pessoas vão esquecer desses sinais que Jesus disse, que não haveria de andar na terra, e vão crer no anticristo. Quarto, que destruirá o anticristo, Satanás e seus anjos. Jesus vai destruir todos os anjos caídos, Satanás e todos os servos dele, inclusive os não crentes. Haverá punição eterna na sua segunda vinda, julgamento, né? Haverá nova terra ou ela será reconstruída. Isso aqui não vou entrar em detalhe aí nesse vídeo, não cabe a nós. Daria horas e horas de estudo falando sobre isso, formas teológicas de pensar, escola teológica. Haverá nova terra ou ela será reconstruída? Nova terra aqui mesmo na terra, o milênio, nós já vivemos o milênio, né? Jesus já reina, mas será que haverá um milênio aqui na terra de mais 1000 anos? Ou esse milênio será na Nova Jerusalém? Não vou entrar nesse detalhe, ok? Sexto, os anjos ajuntarão os escolhidos nos 4 cantos da terra. Então, ou seja, em toda a face da terra, os servos do Senhor serão acolhidos aos céus junto na sua segunda vinda. Sétima, marca o dia da vitória da igreja. A segunda vinda do Senhor Jesus vai marcar a igreja que hoje é militante, ou seja, está lutando na terra. Esse período vai marcar a igreja e a igreja vai passar a ser triunfante. Ela vai triunfar, ela vai subir, ela vai vencer. Né? Então, na vinda de Cristo, a igreja será vencedora. Oitavo, o joio será separado do trigo. Todos serão julgados. E muita surpresa a gente vai ter nessa separação. Pessoa que senta no seu lado a vida inteira aí talvez não vá. Né? Deus tem misericórdia da gente, né, irmão? A gente não sabe, né? A Bíblia, fato é que ela deixa alguns vestígios para a gente. Ela proíbe em capítulo 7, versículo 1 de Mateus, para que a gente não julgue, para não ser julgado. Mas a Bíblia ela dá sinais de julgamento possíveis. Como assim? A Bíblia ela dá sinais para a gente e demonstra para a gente alguns sinais de pessoas salvas. Quais são os sinais? São os frutos e as bem-aventuranças. Então, o fruto de um crente salvo e as bem-aventuranças são sinais de crente salvo. Fora isso, vai ser separado aqui como joio. Se não tem essas qualidades, você deve investigar na sua vida. Se você é um crente salvo mesmo, se você tem a segurança da salvação, será que você é salvo mesmo? Tem as bem-aventuranças? Tem os frutos do Espírito Santo? Temos que repensar sobre isso. E se não tivermos, Eduardo? Se não tivermos, devemos buscar a misericórdia do Senhor, nos arrepender,
para que Deus ouça a nossa oração e tenha misericórdia de nós. Velho dilema arminianismo e calvinismo. Infelizmente ou felizmente, a Bíblia apoia os dois lados, salvação pela predestinação, né? Onde o homem não escolhe ser salvo, e existem textos que dizem que o homem pode escolher. É ele que escolhe, está na mão do homem escolher ser salvo. Como a Bíblia deixa claro os dois, nós não sabemos como funciona isso muito bem, eu deixo esse texto para você buscar misericórdia. Nós não sabemos 100%. Busca misericórdia. Não tem fruto? Não é bem-aventurado? Busque misericórdia e viva debaixo da graça do Senhor Jesus. Essa é o que nós aconselhamos, né? Conclusão, amados. Já estamos terminando esse estudo, ou essa live, esse bate-papo, né? Para nós terminarmos. A vinda de Cristo, ela é o evento mais importante da história da humanidade. Na agenda de Deus, o evento mais importante da história. É aquilo que todos nós aguardamos, a vinda do Senhor, onde toda a justiça será feita, todo sofrimento será deixado para trás, acabará o sofrimento. Se não esperamos com essa expectativa a sua segunda vinda ou a sua volta, algo vai muito errado em nossas vidas. Temos que fazer autoanálise. Se nós não estamos esperando a sua segunda vinda, se nós não acreditamos mais nessa segunda vinda, que isso é uma promessa, que vai acontecer, tem alguma coisa errada. Porque o crente, ele anseia a vinda do Senhor. É lucro a morte de um santo. Viver para mim é Cristo, morrer é lucro, né? Então, a vinda do Senhor é algo que nós devemos esperar todos os dias. E aí eu termino esse texto com você, com o texto na língua do Senhor Jesus, que é a língua aramaica, Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todo crente devia repetir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, meu amado? Foi um período de tempo que nós passamos juntos, nós estudamos. Comenta nesse vídeo aí se você tem alguma dúvida, se você gostou, dá seu like, né? Eu vou tentar responder todo mundo aí. Compartilhe esse vídeo se você tem alguém que tem interesse em aprender sobre escatologia, sobre a segunda vinda. É um estudo pertinente, é um estudo totalmente atual. É um estudo que extremamente necessário nos nossos dias. Nós precisamos aprender, olhar para os sinais, ouvir, escutar, guardar, ensinar, perseverar. É o período que nós devemos viver. E contar com a graça e com a misericórdia do nosso Senhor. Amém, irmãos? Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, galera.